Vocês vão pro inferno! O ministro Fux lavou a nossa alma ao alertar os colegas do Supremo. Que pedrada nos ministros envolvidos nos escândalos. Então, meu bom dia pra você que não recebeu um verdadeiro banho ontem do ministro Luiz Fux lá no Supremo, o que eu vou te mostrar agora com os vídeos. Antes de tudo, deixa eu te dar um rápido contexto sobre qual que é a bola da vez lá no Supremo. Depois que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele renunciou ao cargo em meio ao julgamento do pedido de cassação dele no TSE e também para concorrer ao Senado neste ano, o Rio de Janeiro ficou sem governador. Porque o vice do Castro, que é o Thiago Pampolha, ele foi indicado para o Tribunal de Contas do Estado e saiu do cargo em 2025. E porque o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj, o Rodrigo Bacelar, ele está licenciado do cargo depois de ter sido preso pela Polícia Federal pela acusação de vazar informações sigilosas de uma operação da Polícia Federal contra o Comando Vermelho. Ou seja, o Rio vive um verdadeiro caos político, o que no direito nós chamamos aí de dupla vacância. O Estado está sem vice e sem presidente da Alerj, que são os dois nomes na linha de sucessão do governador. Por conta disso, quem governa o Rio hoje é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Couto. E esse imbróglio todo, aí é claro, gente, foi parar no Supremo, porque as forças políticas em disputa divergem sobre o que deveria acontecer. Se o Rio deveria ter agora uma eleição direta para governador, pela população, pelo povo, ou se deveria ser uma eleição indireta, em que quem vota são apenas os deputados estaduais da Alerj. E como sempre, finge a surpresa, o Supremo foi chamado a decidir. E aí, nesse julgamento de ontem, o ministro Gilmar Mendes resolveu dizer isto aqui. Nós estamos vivendo esses episódios a toda hora. O presidente da Assembleia do Rio de Janeiro preso. Conversava com o diretor-geral da Polícia Federal, que dizia que 32 ou 34 parlamentares da Assembleia recebem mesadas do jogo do bicho. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro. É preciso... Isso não pode ser causa de decidir, claro, mas é preciso ter isso como leitmotiv. Nós discutamos aqui recentemente o tema sobre os territórios ocupados. Milhões de pessoas que vivem sob o jugo de milícias. E isso é cantado e contado em prosa e verso. É preciso que nós tenhamos essa dimensão. Nós estamos decidindo o caso do Rio de Janeiro. Ora. O ministro Gilmar Mendes acabou de vazar informações sigilosas de uma investigação da Polícia Federal sobre crimes da Alerj? Você ouviu ele falando ali quantos que têm relação recebem mesada do jogo do bicho? Ou seja, se recebe mesada, vão ser alvo de operação logo. Porque se não for uma operação sigilosa, eles já tinham que estar presos. Mas, ministro Gilmar, não foi você que deu um verdadeiro chilique no julgamento da prorrogação da CPMI do INSS, falando contra os vazamentos ilegais? Que absurdo que é esse, hein, ministro Gilmar? Mas calma, gente, calma, que o ministro Fux não deixou barato. Como faixa preta de jiu-jitsu, ele usou a força do adversário contra ele mesmo e soltou uma frase que foi para enterrar Gilmar Mendes e os seus aliados, para apontar a hipocrisia deles e para lavar a nossa alma. Assiste aqui comigo, ó. Senhor presidente, rapidamente, a solução que o Supremo adotar será a melhor solução. Mas eu sou carioca de nascença e eu verifiquei que houve uma manifestação de profundo descrédito em relação ao Rio de Janeiro de forma generalizada. E eu até acredito que muitos assim o fizeram porque ingressaram no Supremo Tribunal Federal em época posterior. Mas essa perplexidade, ela não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS e do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no Estado do Rio de Janeiro. Então, há bons políticos no Estado do Rio de Janeiro, que representam o Estado na Câmara Federal, são excelentes políticos. De sorte que, se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Caracas! Presidente, rapidamente. Caracas, que lapada! Se esses políticos do Rio de Janeiro tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades
Durma com essa, ministro Gilmar. Durma com essa. Fux disse tudo. O problema do crime não está só no Rio de Janeiro, embora a criminalidade lá seja um problema gravíssimo que precisamos enfrentar e resolver como Estado brasileiro. Mas o pior crime de todos, gente, está de longe em Brasília. Em meio a altas autoridades envolvidas no caso INSS, no caso Master, na Lava Jato. Quem será, hein? Quem será que está no Master que o Fux mencionou? Olha, essa lapada do Fux tinha endereço de destino. As altas autoridades com quem ele falava, envolvidas em grandes escândalos, e a sua hipocrisia, que ao apontar o dedo para os outros, tinha 3 dedos apontados para si mesmas. Me conta aí nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curte o vídeo e venha virar membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e apoiar o nosso trabalho de forma mais intensa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.